Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas conversas, às nossas leituras sobre o livro Boa Nova, de autoria espiritual de Humberto de Campos e psicografia de Chico Xavier. Hoje chegamos ao capítulo 27, a oração do horto. Esse capítulo ele se encontra praticamente todo no Evangelho de João, no capítulo 17 do Evangelho de João. Vale muito a leitura, até porque esse capítulo traz alguns bastidores, como sempre o livro Boa Nova faz, que complementam muito o entendimento da leitura do Evangelho. Então, os dois juntos devem ser sempre lidos juntos para que o entendimento seja maior. Mais uma vez, Humberto de Campos começa o capítulo falando que logo após o evento do lava-pés, quer dizer, tão importante, reforço pela terceira vez, a figura do entendimento do lava-pés por Cristo. Jesus, como está no Evangelho de João, como eu já falei aqui, após esse último movimento, ele se direciona, ele se dirige aos seus discípulos que estão sentados à mesa com ele, e isso é conhecido como a oração de Jesus. Esse é o título que a gente encontra para esse capítulo 17 do Evangelho de João, a oração de Jesus, e ele começa a falar diversas coisas lindas e maravilhosas. Muitas delas eu vou falar aqui hoje, mas não vou falar tudo para dar o gostinho para vocês irem lá no livro e lerem e sentir essa emoção. Nesse instante, Jesus inicia falando que meu Pai, ampara-me com a luz que me deste, muito antes que esse mundo existisse. Jesus, no início da sua falação, recorrendo ao amparo de Deus. E sempre tem uma lição, né? Jesus, como um espírito crístico, estaria ele com medo de enfrentar aquilo que estava preparado para ele? Evidentemente que não. Nós já conversamos sobre isso em outros capítulos, dito inclusive pelo próprio Cristo. Mas aqui, quando ele recorre ao Pai para dar forças, ele está dando o exemplo a nós, que em todas as dificuldades da vida, nós sempre poderemos contar com o amparo misericordioso de Deus. E ele faz muito bem isso, porque quando ele começa essa falação, ele já diz isso logo de início. Continua. Todos eles sabem agora que tudo quanto lhes dei provém de ti. Jesus está falando no início dessa conversa com os discípulos e para nós até hoje, que tudo que ele ensina provém do Pai. Que quando a gente vai percebendo que todo o caminho escolhido por Deus para nós é sempre o melhor caminho, tudo aquilo que nós externarmos como conhecimento, como vivência, vai ser baseado naquilo que Deus traz para nós. Que todas as nossas experiências, elas são enriquecedoras justamente porque são baseadas naquilo que o Pai tem para nós. E ele diz, né, não peço que o Senhor os livre do mundo, mas que o Senhor os proteja. Ou seja, não é medo do mundo. Não, Jesus sabe que essa materialidade, essa encarnação, ela é necessária para o desenvolvimento de diversos aspectos espirituais que somente a materialidade pode trazer para nós. Mas ele coloca assim, porque o esforço a que eles serão obrigados a manter o Evangelho, ou seja, a continuidade do trabalho. Então ele estava pedindo que Deus, o Pai, desse forças aos seus discípulos para que eles pudessem levar à frente o Evangelho. E assim é a sucessão que temos que fazer nesse entendimento. Ninguém faz uma obra sozinho. Todos são amparados
por diversos aspectos, diversos espíritos nos ajudam nessa caminhada. E Cristo está dizendo aqui, olha, eu quero que o Senhor os livre do mundo, no sentido de dar a eles forças, porque eles vão precisar, porque eles levarão nos ombros o Evangelho. Lindo isso, né? Porque isso traz uma responsabilidade para nós também. Todas as vezes que nós falamos sobre o bem, sobre a fraternidade, sobre a caridade, quando nós expressamos esses valores crísticos, deixando fluir através de nós, nós estamos também colaborando com a obra de Deus, colaborando com Cristo. E coloca assim, que os meus discípulos, Pai, não façam da minha presença pessoal o motivo da sua alegria imediata, que me sintam sinceramente em suas aspirações. É por isso que o Cristo fala algumas vezes para os discípulos, é preciso que eu vá. Imaginemos se Jesus estivesse entre nós ainda. Qual o papel que nos caberia? Os discípulos, eles só vão tomar consciência da potência que eles têm na ressurreição do Cristo. Porque a gente vai ver que nesse momento da prisão de Cristo, eles todos saem de perto. Todos eles fraquejam. Mas quando ocorre a ressurreição e quando Cristo passa mais um tempo com eles, aí eles entendem a potência que eles são. Então é necessário que o Cristo vá, é isso que o Cristo está falando. Eu não quero que eles fiquem alegres com a minha presença, não. Eu quero que eles sintam dentro deles as aspirações do meu ensino, como fogueira, como motor, como propulsor dos passos deles. E isso serve para nós. Nós temos que sentir dentro de nós essa potência do Evangelho como fogo que arde, incendiando a caldeira espiritual que nós temos para nos levar à frente, para irmos à frente, mantermos como um elemento de concentração das nossas forças o Evangelho. E ele coloca ainda, junto deles, outros trabalhadores do Evangelho despertarão para a tua verdade. Ou seja, é por isso que eles têm que ter força para seguir, porque outros trabalhadores, como nós, né, vamos precisar dessa força para despertar em nós essa chama do Evangelho. Então, um recado para nós. Jesus, ao pedir ao Pai força para os discípulos daquele momento, está também pedindo forças para nós, para que nós possamos continuar firmes, porque o nosso trabalho, a nossa empolgação vai servir para despertar em outros corações a força do Evangelho. Então isso traz para a gente as nossas responsabilidades hoje do Evangelho. E isso é bacana, isso é bonito. Então, logo depois dessa falação, Jesus se retira ao Monte das Oliveiras, levando consigo João, Tiago e Pedro, né? E ele bota assim, que ele vai ao Monte das Oliveiras, que era o local onde ele costumava meditar. Eu acho isso tão bacana da gente pensar sobre a meditação, porque quando a gente pensa em meditação, vem logo aquele tapete no chão, aquela posição, né, do Zen budismo, mas aqui a meditação é uma oração contemplativa. É um momento em que nós tiramos para nos conectarmos com as forças divinas que perpassam por nós. É um momento em que nós nos retiramos para uma oração silenciosa, em que nós ouvimos o silêncio como elemento de força interna. É onde a gente se conecta com o Pai. E é isso que Jesus foi fazer no Monte das Oliveiras. Ele foi se conectar ainda mais com o Pai. E ele fala, Humberto de Campos, que
não conseguia aplacar a tempestade de sentimentos que lhe devastava o coração. Imagina o Cristo com esse turbilhão de sentimentos, porque o que ele devia sentir naquele momento era aquele amor, aquele deixar amigos muito queridos sozinhos de novo, e acreditar que eles agora seriam capazes de pegar o ensino dele e levar à frente. Então, esse monte de sentimentos estavam explodindo dentro dele. E ele fala, olha, esta é a minha derradeira hora convosco, falando para Pedro, Tiago e João. Orai e vigiai comigo, para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. E aí acontece aqueles movimentos em que toda vez que Cristo voltava, encontrava Pedro, João e Tiago dormindo. E ele falava, despertai, vocês não conseguem vigiar comigo? Não podes velar um minuto comigo? No livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 88, Emmanuel fala exatamente sobre essa passagem. Vale a leitura, hein? É uma passagem de Emmanuel belíssima. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 81, Vigiar com Jesus é o nome. E eles adormecem. E essa parte que Emmanuel fala é de Mateus 26, 40. Vale muito a gente ler para entender o que é essa hora do sono que Emmanuel traz para a gente. E naquele momento, após isso, ele vê Judas chegando. Judas beija a face de Jesus, que era o sinal que Judas tinha acordado com os soldados romanos, e ele pergunta, amigo, a que viestes? E aí se desenrola todas aquelas histórias que nós já falamos no capítulo passado. E depois, Humberto de Campos fala, depois das cenas descritas com fidelidade nos evangelhos, observamos as disposições psicológicas dos discípulos no momento doloroso. Pedro e João foram os últimos a verem Cristo Jesus livre ainda. João vai para perto de Maria para contar o que aconteceu, e Pedro, como no capítulo anterior, vai acompanhando Jesus preso, e acontece as 3 negativas de Pedro também. E receosos dessa perseguição que haveria contra eles, os discípulos eles se dispersam, né? Então, Humberto de Campos coloca, trocando as túnicas habituais, seguiam de longe. Eu acho bacana a gente pensar sobre os discípulos trocarem as suas túnicas para poder se confundirem com o povo e não serem reconhecidos como seguidores do Cristo, porque eles trocam de túnica e nós trocamos de ambiente mental, espiritual, quando a gente não quer seguir o Cristo, quando a gente não quer ser reconhecido como um discípulo do Cristo, porque isso tem um preço. Jesus coloca isso para a gente. O ensino que ele traz vai separar o filho do pai, a nora do genro, da sogra, né? A família espiritual é uma, a família da terra é outra. Então, e é isso que eles colocam. E nós? Será que nós não fugimos trocando nossas túnicas espirituais para nos afastarmos de sermos reconhecidos como discípulos do Cristo? Porque vão nos pegar fazendo algo que é contra o ensino que nós mesmos propagamos? Vale a pena pensar sobre isso também. E ele coloca que Jesus em nenhum momento, né, ele se queixa desse afastamento dos discípulos, porque ele sabe que cada criatura tem o seu instante de testemunho no caminho da redenção da existência. Por isso que o Evangelho trabalha com o tempo. Cristo trabalha com o tempo e com a experiência do coração de cada um. Por isso que ele não impõe a nós nada. Ele deixa com que isso vá fluindo naturalmente pelas experiências, pelos erros, pelos acertos, pelos detalhes que nós vamos corrigindo. Que cada um vai ter o seu momento de chegar ao Evangelho, de se modificar naquele instante
pelo Evangelho. E aquilo que eu disse, né? Somente com a ressurreição é que os discípulos têm novamente esse despertar. E João, né, dentre todos, nas suas meditações acerca do Messias, ele se perguntava por que naquele momento decisivo no Monte das Oliveiras, ele, Tiago e Pedro não conseguiam, por mais que se esforçassem, para se manterem acordados. Por quê? Por que naquele momento eles dormiram e abandonaram o Cristo? E aí, numa noite de sono, ele vê o Cristo vindo numa luz muito brilhante, e o Cristo fala, olha, aí também tem um ensino, que cada espírito na terra tem de ascender sozinho ao calvário de sua redenção. O discípulo do futuro somos nós. Compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária. E ele fala, e muitos companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Então, para a gente fechar esse capítulo, quantas vezes nós somos indiferentes ao próximo? Mas ao próximo, aquele que convive conosco, na família, no trabalho, diariamente conosco. Quantas vezes esse sono da indiferença permeia as nossas relações em relação às dores do outro? Porque é muito fácil a gente falar que o outro nos esquece no momento da dor, e nós não esquecemos os nossos companheiros com o sono da indiferença no momento das dores que eles passam. Então, Jesus fala, vigiai e orai. Vigiar é ação, é movimento, é estar atento. E orar é um estado permanente de conexão com Deus. Então, precisamos estarmos vigilantes, atentos, para mantermos a nossa conexão com Deus, para que a gente não abandone os companheiros próximos do nosso coração sozinhos nos momentos de dores e aflições. Obrigado e até o nosso próximo capítulo.